dessa noite, glória a Deus. Vamos abençoar a vida do Julinho com as nossas mãos estendidas. Pai, eu oro pela vida do Júlio Neto, Senhor. Aqui está seu filho, Pai, o qual ele já tem o chamado, Pai, de levar o seu evangelho a 4 cantos da nossa cidade, Pai. E aonde ele colocar a planta dos teus pés, seja com ele, Senhor. Seja com ele em todas as áreas da sua vida, Pai. Seja com ele na sua casa, com a sua esposa. Pai, seja com ele no seu trabalho, Pai, com a sua família, Senhor. Em todo aquilo que o Senhor colocou de projeto nas tuas mãos, Papai. E que nessa noite, Deus, o Senhor venha assim encher nossos corações, Pai, com a tua palavra, o qual o Senhor já ministrou, o qual o Senhor já falou através do seu filho, Pai. É assim que eu quero orar e te agradecer pela disponibilidade da vida do Julinho estar nos ministrando nessa noite. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Amém. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de encerrar essa série tão especial que nós tivemos aqui na igreja, a série Promessas. E eu vou pedir já para o pessoal colocar o tema. O tema dessa noite vai ser Promessas de Esperança. Irmãos, diante de tantas promessas que nós falamos ao longo desses meses, já tivemos acho que quase 2 meses dentro daquilo que foi falado, sobre gerar a promessa em adoração, sobre as promessas de Deus estarem chegando, sobre sermos testemunhas do poder de Deus, sobre sermos filhos de Deus, sobre o prazer pela presença de Deus, tantos temas importantes. E promessas de esperança, eu tenho pensado nas promessas do Senhor em geral, do que a Bíblia nos fala a respeito de promessas. E se nós formos olharmos, aquilo que é central de Gênesis a Apocalipse são as promessas de Deus. O que nós estamos aqui é porque nós temos fé em Cristo Jesus, que é uma promessa, que Cristo Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor, que é uma promessa, e nós colocamos a nossa fé e a nossa expectativa de que um dia Ele voltará. Então, nessa promessa eterna. Então, toda a Bíblia, ela se resume em uma promessa. A promessa que Deus está contando uma história. Os estudiosos chamam de o plano da promessa. Deus está contando esse plano. O plano da promessa começou em Gênesis. E ele tem uma data para terminar. Irmãos, uma garantia eu tenho, independente de quem você seja, todas as promessas do Senhor Ele vai realizar. Todas as promessas que estão na Bíblia, elas vão ser realizadas. Isso é inevitável, porque a palavra do Senhor é eterna, ela não muda, e ela vai se cumprir, desde a mais simples vírgula, a promessa mais literal possível, vai se realizar. E eu pensei sobre esperança. Primeiro, nós estamos nesse contexto mundial, nós até estivemos orando aqui na hora do clamor a respeito de guerras, Nós estamos com a nação de Israel já em guerra há quase 2 anos, E guerras, rumores de guerra, guerra na Rússia e na Ucrânia, outras nações entrando em conflito, mas o que nos move não é as notícias dos jornais. O que nos move é a palavra do Senhor. E eu quero citar, antes da gente abrir a Bíblia, Mateus 24 fala: vocês ouvirão guerras, rumores de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que tudo isso aconteça. O próprio Jesus fala, mas ainda não é o fim. Então, irmãos, nós podemos estar em paz, porque ainda não é o fim. O Senhor está no controle da história. Deus não perdeu o controle da história. Eu já tenho visto algumas pessoas, até aqui no Brasil e fora do Brasil, estocando comida, comprando arma para ter em casa, porque está com medo de guerra, está com medo de bomba atômica, de guerra mundial. Irmãos, o que nos move não é o jornal. O que nos move é a palavra. Se a palavra me fala que mesmo diante da guerra, não é para ter medo, e nós podemos ter paz, ainda não é o fim. Então, diante disso, eu quero falar que existe esperança. As promessas de esperança que estão na palavra do Senhor são eternas e devem nos guiar todos os dias.
E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Diz assim: e se a nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Mais uma vez. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Quero orar, te convidar a você a orar mais uma vez por essa palavra. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, Pai, a Tua palavra de esperança. Senhor, eu te peço que, com graça e misericórdia, Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há no Teu Evangelho, Senhor, me usa com graça e misericórdia para anunciar a Tua mensagem, Pai, mas enche o nosso coração, mais uma vez, de esperança. Enche os nossos corações, Senhor, de esperança, sabendo que na Tua palavra nós temos consolo, conforto e paz. Senhor, que nessa noite o nosso coração seja cheio da esperança do Senhor. Eu te peço que a Tua presença repouse sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Assim que eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Irmãos, antes de nós entrarmos, mas precisamos entender o que a Bíblia chama de esperança. Porque muitas vezes a gente vê como esperança algo muito fictício, algo muito simbólico, algo muito ilustrativo. Mas a Bíblia, ela trata de forma muito clara. E eu estava pesquisando no dicionário, e até pela primeira vez que aparece na Bíblia, a palavra esperança significa tikvah, que vem do hebraico, que é esperança, expectativa, aguardar ansiosamente por, estar à espera, e também significa corda esticada. E aí eu fui entender por que a Bíblia trata sobre esperar por com uma corda. E aí a gente vai analisar vários fatos bíblicos e a narrativa bíblica, e significa que a nossa expectativa, ela tem que estar como uma corda esticada. E aí ele fala, no dicionário ele fala assim, uma corda esticada entre dois pontos. E aí o Senhor falou comigo que a esperança não é nós esperarmos de forma passiva. A esperança é nós esperarmos de forma ativa, com a convicção que Deus é fiel às suas promessas. É esperar que Deus, de um lado, Ele vai garantir todas as promessas, e o nosso papel é estar do outro lado da corda, garantindo que não, eu creio em todas as promessas. Então, essa corda esticada, que significa no dicionário, é a firmeza com que as promessas do Senhor vão acontecer. A esperança, ela é viva. A Bíblia fala de uma viva esperança real. A Bíblia não fala de uma esperança, talvez Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Todas as palavras do Evangelho vão ser. Mas é aquele versículo que vai acontecer, Isaías 65, que vai falar que um leão vai comer junto com uma ovelha. Vai acontecer. Aquele versículo que vai ter paz, Isaías 41, Isaías 44, que vai existir paz entre Israel e o Irã. Vai acontecer. Vai existir paz entre todo o Oriente Médio e nenhuma nação vai destruir Israel. Isso vai acontecer. Como Deus vai fazer, irmãos? Eu não sei. Mas o meu papel é estar firmemente esperando, com expectativa pelas promessas do Senhor. E no Novo Testamento, esperança também tem o significado de expectativa confiante ou certeza de bem. Então, irmãos, esperança é a certeza confiante que Deus vai realizar todas as suas promessas. É saber que Deus nunca vai falhar em nenhuma promessa, em nenhuma palavra, nenhuma vírgula que está escrito. Deus vai falhar. E aí, eu quero falar com vocês hoje sobre 3 promessas de esperança. Que dentro de tudo que nós vamos falar, que nós já falamos, ao longo dessa série, existem ainda 3 promessas que eu acredito que é fundamental para nós continuarmos nesse caminho de esperança e acreditando que as promessas do Senhor vão acontecer. Para que promessas não seja apenas uma série,
mas seja um estilo de vida, porque nós vivemos pelas promessas. Nós vivemos pela promessa que Jesus nos salvou. Nós vivemos pela promessa que Jesus morreu na cruz. Nós vivemos pela promessa que Jesus ressuscitou. E nós vivemos pela promessa que um dia Jesus retornará. Então, Paulo ele falou, se a sua esperança em Jesus é só para essa vida, outras versões, se eu não me engano, a NVI fala, você então é o mais infeliz da terra, os mais dignos de misericórdia, os mais dignos de pena, porque se a minha esperança é só para hoje, só para essa vida, irmãos, é muito pouco a gente falar que se a minha vida se resume a isso, a viver no Brasil, a trabalhar, a ter um emprego, a vir para a igreja, e a 80, 100 anos você morrer e acabou, se a nossa vida se resume a isso, a nossa esperança é vazia, a nossa fé é vazia, a nossa vida é infeliz, é digno de pena. E a primeira promessa que eu quero falar promessa de esperança, é a promessa da redenção, porque a promessa da redenção, ela tira você deste lugar de uma vida passageira e terrena, porque irmãos, se Deus me livre, acontece um estalo, tem uma guerra e todo mundo morre, o que passou? O que é a nossa vida além do que nós vivemos? O que é a nossa vida além de trabalhar, dormir e vir para a igreja? O que é a nossa vida além de termos família? A nossa vida é Cristo. A nossa vida são as promessas do Senhor. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus 6, no verso 25, por favor. Mateus 6, palavras do próprio Jesus ao longo do Sermão do Monte. E Jesus, ele falou sobre como nós podemos viver, ao longo do Sermão da Montanha, em Mateus 5 e 6, de como nós podemos viver hoje, mas com um olhar na eternidade. Amém? Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem, pois, os pássaros, não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro algum, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, verso 27, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Qual de vocês pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Irmãos, essa promessa de redenção, Jesus ele quer nos tirar dessa vida pequena, dessa vida que está preocupada com comida, bebida e roupa, que aí, geralmente a gente se preocupa com isso, com o que eu vou ter para comer, se eu vou ter onde dormir, se eu vou ter com o que me vestir, se eu vou ter do que de beber. E Jesus falou, se é só isso, a vida de vocês é só isso, ele falou assim, até os pássaros vivem melhor do que vocês. E ele fala, você pode fazer tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter o mundo, mas não dá para você comprar uma hora de vida, e não dá para você comprar a eternidade com nada, porque tudo que nós vivemos é pequeno e passageiro. E aí no verso 31, Jesus diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas o Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas deste dia. Irmãos, essa é a promessa de esperança. Não é sobre hoje, não é sobre amanhã, não é sobre ontem. É sobre que quando Deus está em primeiro lugar, todas as coisas Ele vai cuidar. Deus, Ele cuida de toda a história. Irmãos, e o nosso papel diante das promessas é confiar e colocar Deus em primeiro lugar, confiar no plano de Deus, confiar nas promessas de Deus e saber que Ele está cuidando de tudo, porque os problemas virão. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a aflição
vai vir. O problema que você pode ter segunda-feira de manhã, vai vir. O carro que pode quebrar amanhã, vai vir. A doença pode vir. Tudo pode acontecer. Mas a garantia que eu tenho é que Deus está cuidando de tudo. A promessa de redenção é que Deus, Ele é fiel para me dar força para vencer. A garantia da promessa do Evangelho não é você não vai ter problema. A promessa do Evangelho é: em meio ao problema, você tem Cristo. Em meio ao problema, você tem esperança. Em meio ao problema, você tem escape. O apóstolo Paulo escreve, eu vou ler rapidamente: as tentações da vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá que a tentação seja maior do que podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará a saída para que consigam resistir. Então, irmãos, até quando Deus permite a doença vir, é o próprio Deus que vai dar força para vencer a doença, seja em oração ou seja através da medicina. Se dificuldades financeiras vierem, é o próprio Deus que vai dar força, até mesmo se por alguma razão faltar algo, é Deus quem dá a força. Deus não, ele é fiel, Ele não vai dar nenhuma luta, nenhuma provação maior do que nós podemos suportar. Então, a promessa é: Deus vai redimir todas as áreas da nossa vida, seja com luta, sejam com bênção, sejam com alegrias, sejam com tristeza, seja diante da vida, seja diante da morte. Deus é aquele que está conosco no dia bom e no dia mau. Essa é a promessa de esperança, essa é a promessa de redenção, que eu não estou sozinho. A preocupação do que eu vou comer, do que eu vou beber, do que eu vou vestir, Cristo está cuidando de tudo. Se a dificuldade que eu estou passando é muito complexa, Deus, Ele vai prover o escape. Se eu estou aflito e me sentindo sozinho, eu posso ter bom ânimo, porque Ele venceu. Ele vai me dar forças para vencer. Então essa é a primeira promessa que eu quero enfatizar muito forte para nós, é redenção. Deus, ele é poderoso para redimir todas as áreas da nossa vida. O nosso papel é estarmos abertos, seja para Ele tirar algo, para Ele colocar algo, mas saber que Deus está no controle de toda a história. E a segunda promessa, diante disso, que Ele vai redimir todas as áreas, qual é a garantia acima disso que nós temos? A segunda promessa de esperança é a companhia da presença de Deus. Diante de tantas redenções, e muitas vezes, irmãos, por que eu achei isso crucial? Muitas vezes nós saramos as nossas feridas emocionais, espirituais no Evangelho. Deus cura a gente dos nossos traumas, dos abandonos, das dificuldades financeiras, mas tudo isso também é passageiro. Você ser tratado por Deus de uma ferida, isso é passageiro. Mas além disso, além dessa vida natural, Deus, Ele também garante uma coisa que nada pode nos roubar, é a presença dEle. A garantia que nós temos é a presença de Deus que está conosco até o fim, é de que eu não estou sozinho. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, pode ser em João 13, 1. João capítulo 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo. Está no João 1. Que havia de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério e os amou até o fim. Irmãos, esta é a promessa. E os amou até o fim. Quem é discípulo é amado por Deus, ontem, hoje e até o fim. Essa é a promessa da presença. Que eu fui amado quando Deus me criou. Eu fui amado quando Jesus me salvou, mas eu sou amado até o fim dos séculos, até o fim de todas as coisas. Eu sou amado porque eu sou discípulo.
Se eu estou no caminho de Cristo, eu posso ter a plena paz, que pode estourar uma guerra hoje. Eu fui amado por Deus até o fim da minha vida. Eu posso morrer hoje, eu fui amado por Deus até o fim. E Jesus, ele continua em João, eu vou ler alguns versículos, e ele fala: eu deixo com vocês, em João 14, um presente, a minha paz. É uma paz que o mundo não pode te dar, portanto, não se aflijam e não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse: vou embora, mas voltarei. Se me amassem de verdade, ficariam felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Então, irmãos, Jesus, ele está nos dando esse presente, que era a presença do Espírito Santo. É a presença dele em nós, é a garantia que nós podemos passar com a aflição, com a alegria. Mesmo em meio ao luto, à dor, nós podemos saber: eu não estou sozinho. Diante de nenhuma batalha, nós estamos sozinhos. Então, aqui ele dá esse presente, que é a paz dele. E aí João 15, ele vai falar de um presente ainda maior. João 15, ele vai falar: eu já não os chamo mais de escravos e nem de servo, eu os chamo de amigos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. E aí ele fala no verso 16: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, a fim de que o Pai lhe conceda tudo o que pedirem em meu nome. Agora vocês são os meus amigos. Irmãos, tem presente maior do que ser amigo do Rei do Universo? Tem presente maior do que ser amigo da pessoa mais importante da história, dos tempos e fora de tempo, a pessoa mais importante da eternidade? Me chama de amigo. A pessoa mais importante de antes do tempo e depois do tempo, de antes de Gênesis e depois de Apocalipse, me chama de amigo. Eu não sou mais servo, eu sou amigo, eu posso conhecer os segredos de Deus. Então, essa é a promessa, e a promessa de um presente, o presente de ter a presença de Deus, de saber que agora Deus, ele pode confiar a nós os seus segredos. Amós, se eu não me engano, Amós 9:15 vai falar que Deus não fará coisa alguma se não contar antes aos seus amigos e aos seus profetas. Deus, ele gosta de confidenciar os seus segredos aos seus amigos. Então, irmãos, se nós somos discípulos, amados até o fim, se nós somos filhos de Deus, nós somos agora não apenas servos, mas também amigos de Deus. Ele pode nos confiar segredos. E Deus confiando a nós os seus segredos, o nosso papel é aqui que Jesus fala no verso 16: eu os chamei para darem fruto, e fruto de vida. Então, o nosso papel em ter a presença de Deus é levar a presença de Deus. Porque muitas vezes as pessoas vêm para o Evangelho com um olhar muito egoísta. E elas vêm para o Evangelho com um olhar: eu vim para cá porque eu quero ter um casamento melhor. Eu vim para cá porque eu quero ter um emprego melhor. Eu vim para cá porque eu quero ter um carro melhor. Eu vim para o Evangelho porque eu quero sentir uma coisa legal no domingo. E as pessoas, elas olham apenas porque elas querem. E o chamado do Evangelho é: eu te escolhi e os chamei para produzirem frutos, e frutos duradouros. Então, eu sou amigo de Deus porque Ele me escolheu, eu sou amado por Deus porque Ele me amou, e eu estou com Ele porque Ele me chamou para dar fruto. Então, a segunda promessa de esperança é essa, é a garantia da presença de Deus. E também um texto que já foi falado aqui, acho que nas últimas 3 ou 4 pregações, Mateus 28:20, que a promessa de Jesus é: lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente tem falado disso há quase um mês, todo culto tem sido pregado nisso. Eu estou com vocês até o fim. Porque, irmãos, é inevitável você passar por um problema de saúde e você falar e se perguntar: Deus, por quê? Por que comigo? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou com uma dificuldade financeira? Deus, por que está faltando? Deus, por que está difícil? Deus, por que eu estou sendo humilhado? Deus, por que tantas dificuldades? Mas a mensagem de Jesus é: lembre-se disso, eu estou contigo até o fim.
Então, irmãos, se lembre, ao invés de se questionar e falar, Deus, por quê? É Deus, obrigado, porque você está comigo, mesmo quando falta. Deus, obrigado, porque o Senhor está comigo diante da vida e diante da morte. Senhor, obrigado, que diante da saúde ou da doença, o Senhor está comigo. Senhor, obrigado, porque eu não estou sofrendo sozinho. A promessa do Espírito Santo, em João 14, 15 e 16, é um consolador. Irmãos, se nós tivermos passado pela maior perda da nossa vida, nós temos o Consolador dentro do nosso coração, nos trazendo paz, descanso e repouso. Então, é por isso que essa promessa da presença de Deus é essencial para os nossos dias. Então, nós vimos sobre a promessa da redenção, a promessa da presença de Deus, e a última promessa que eu quero falar com vocês é a promessa do encontro. Porque, irmãos, nós podemos falar de tudo, mas não tem nada mais importante do que isso, que um dia nós vamos encontrar Jesus face a face. Essa promessa, nada na história supera isso, encontrar Jesus novamente, face a face. Essa é a promessa do retorno de Jesus. Porque, irmãos, tudo isso que a gente vive hoje é pequeno e passageiro. A sua casa um dia vai ser destruída e vai acabar. A sua família um dia vai embora. Tudo que a gente vive, um dia essa igreja não vai existir mais, porque Jesus vai voltar e não vai precisar mais de uma igreja. Mas saber que um dia eu vou ver Ele, um dia eu vou estar diante dEle, essa promessa precisa gerar esperança em nossos corações. A Bíblia fala em Tito 2 que enquanto nós aguardamos a bendita esperança, que é a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a promessa maior que nós podemos confiar é que um dia Jesus vai voltar. Isso nós podemos confiar que haverão guerras, rumores de guerra, governo, majestade, tudo. O que define a minha vida não é isso. O que define a minha vida é que Cristo vai voltar. O que define a minha vida é que eu tenha certeza que em breve eu verei os céus abertos e Jesus vindo glorioso. Sabe, irmãos, essa expectativa, assim como Abraão. A Bíblia vai falar que Abraão, ele viajou e viveu. Hebreus 11:12 vai falar disso, dos heróis da fé. Ele viveu esperando a procura da cidade eterna, a procura da cidade perfeita, que é a Nova Jerusalém, a procura do Salvador. Abraão viveu e morreu nessa promessa. Irmãos, nós podemos viver com essa mesma expectativa. Paulo escreveu, vivam esperando. Pedro escreve em 1 Pedro, que nós possamos viver de modo que apresse a vinda do Senhor. Então, irmãos, nós temos um alvo que não muda. Desde Abraão até os dias de hoje, a esperança deve ser a mesma, o alvo é o mesmo. Eu sei que um dia eu vou ver essa cidade. Um dia nós vamos chegar, irmãos, amém? Todos nós vamos chegar nessa cidade. Nós vamos chegar nessa cidade e falar, é aqui que Abraão estava procurando, é aqui que Abraão estava ansiando. E, irmãos, a gente está falando de um homem que tinha muita posse, um homem que tinha muita influência em toda a região do Oriente Médio, que Deus tinha promessas infinitas na vida daquele homem, mas ele falou assim, não, tudo isso é pequeno, porque eu sei que existe uma cidade que não foi feita por homens, uma cidade que foi feita pelo próprio Deus. Então, irmãos, a esperança é que eu sei, Filipenses 3:20 fala, nós somos cidadãos do céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que tomará o nosso fraco e mortal corpo e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o poder de qual submeterá todas as coisas. Irmãos, tudo isso aqui é passageiro, a minha vida não é daqui. 80 a 100 anos de vida não define quem eu sou, mas a eternidade define quem eu sou. Saber que as lamparinas que Mateus 25 fala, de nós cultivarmos o nosso óleo na candeia, é o que nos define. Porque, irmãos, se Jesus voltar e a nossa lamparina estiver apagada, nós não vamos entrar na cidade. É simples, porque se nós não formos discípulos, nós não vamos entrar na cidade. Então, mas
para aqueles que são discípulos, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que conhecem o caminho, a volta de Cristo é esperança. Paulo vai falar, se eu não me engano, em Gálatas, ele vai falar que o dia do Senhor é como um ladrão e é inesperado para aqueles que estão no caminho do mal, para os ímpios, mas para os filhos de Deus, ela é motivo de esperança e de expectativa. Irmãos, para quem está fora de Cristo, realmente, a volta de Jesus é amedrontadora, ela nos dá medo, ela nos gera pavor, porque é algo que vai ser violento, poderoso e majestoso. Mas para quem está em Cristo, é esperança, conforto e glorioso. Porque, irmãos, Paulo ele fala, eu vivo como um atleta, preparando o meu corpo para um alvo, para um prêmio, que é o prêmio da vitória celestial. Então, a promessa de esperança é viver uma vida hoje, com olhar na eternidade. É viver trabalhando, servindo a igreja, vivendo, continuar a vida normal, mas saber, se a vida normal acabar, a minha eternidade está garantida em Cristo. É saber que a minha cidadania não é dessa terra caída. Porque, irmãos, nós ligamos as notícias e o mundo está indo de mal a pior. Não dá para falar que o mundo está indo de mal a melhor. O mundo está indo de mal a pior. Cada vez mais guerra, cada vez mais aflição, cada vez mais doenças surgem, cada ano surge uma doença nova. É as pessoas perdendo a noção do juízo. É as pessoas perdendo o amor próprio pela família. Mas o que me conforta, se eu olhar para o jornal, a gente fica triste, decepcionado com a humanidade. Mas se eu olho para o Evangelho, eu tenho esperança. Eu tenho esperança e convicção que Cristo está cuidando de tudo. Apocalipse 22 diz assim: vejam, eu venho em breve, trazendo comigo a recompensa para retribuir cada um conforme as suas obras. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, para nós nos lembrarmos dessa promessa de esperança. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido como sacrifício para tirar o pecado de muitos. Ele voltará, não para tratar os pecados, mas para trazer salvação a todos que aguardam com grande expectativa. Mateus 24, 30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e haverá grande lamento entre todos os povos da terra. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. 1 Coríntios 15, 51. Eu quero lhes revelar um segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar a última trombeta. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 2 Tessalonicenses, pedimos a vocês, em relação à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não se abalem, nem fiquem alarmados por aqueles que dizem que já chegou. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E o último versículo que eu quero compartilhar com vocês, Apocalipse 1, 7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim e amém. Vejam, ele vem sobre as nuvens. Irmãos, essa é a promessa do encontro. É saber que, assim como um dia em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 1:8, João teve um reencontro com Jesus. João, o discípulo João, viveu pelo menos seus 3 anos de ministério com Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, fez milagres com Jesus, teve seus medos, teve as suas inquietações, e ele esteve lá, e Jesus morreu,
e Jesus ressuscitou. E então, e muitos anos se passaram, irmãos. Muitos anos se passaram, coisa de pelo menos 35 anos, desde a morte e a ressurreição de Jesus até Apocalipse 1. E João nunca mais tinha visto seu amigo. João, a Bíblia fala que João, ele continuou pastoreando as igrejas, ele continuou guiando todas as coisas, né, na igreja do Senhor. Só que em Apocalipse 1, ele fala de um encontro. Apocalipse 1, ele fala assim, Apocalipse capítulo 1, deixa eu só achar aqui, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro, no sofrimento, no reino, na perseverança, para a qual Jesus chama, estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e eu me vi, tomado em espírito, ouvi uma voz forte, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê, e envie as cartas à igreja. E ele vai falar, aqui verso 17, quando eu o vi, eu caí aos seus pés, como morto, e ele disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e que reina para todo sempre, e eu sou aquele que tem as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então, irmãos, um dia, João, depois já no final da sua vida, com seus 70, 80 anos, quase 40 anos sem ver Jesus, muito tempo se passou. O João, que era um menino quando conheceu Jesus, João que viveu várias experiências na sua vida natural, o seu final é como o nosso. Ele viu Jesus novamente. É saber que no final de tudo, o nosso final é igual ao de João. A nossa expectativa é ver Jesus, ver Jesus. Irmãos, tudo pode acontecer. É saber que essa é a promessa pelo qual nós vamos gastar as nossas vidas. Ver Jesus face a face. É saber que, irmãos, nós estamos aqui num domingo, 8h20 da noite, a gente podia estar em qualquer lugar, mas nós estamos aqui para falar de um homem, Cristo Jesus, ressurreto e Rei das nações. Nós podíamos estar aqui falando de qualquer pessoa importante, nós podíamos estar falando de governos e poderes, de pessoas, de guerras que podem acontecer amanhã, mas nós estamos falando do Rei dos Reis, nós estamos falando daquele que é eterno, nós estamos falando daquele que jamais passará uma palavra, porque Ele é o Rei. Então, irmãos, a promessa é que um dia nós vamos encontrar Jesus face a face, sabe, todas as promessas, irmãos, todas as promessas, Mateus 5 e as bem-aventuranças, que vai falar sobre felizes são aqueles que são perseguidos por meu nome, felizes são aqueles que são pobres de espírito, felizes são aqueles que choram, e Jesus vai falar, felizes são aqueles que permanecem fiéis às palavras, que obedecem, que seguem os mandamentos deste livro. Ele vai falar, felizes são aqueles que leem este livro. A Bíblia fala em Apocalipse 1, felizes são aqueles que leem e ouvem essa mensagem. Então, essas são as promessas do Senhor, mas o que fecha com chave de ouro é aquele que prometeu chegando na terra. É saber que, irmãos, Jesus morreu na cruz, Ele cumpriu diversas promessas. A gente vai ver ao longo dos evangelhos, é necessário que tal coisa aconteça conforme a promessa do Senhor. A gente vai ver Lucas 24, vai falar, e aconteceu conforme Moisés, a lei e os profetas falaram. Mas, irmãos, ainda existem promessas para acontecer, e a maior delas é essa, saber que um dia eu vou ver Jesus, é saber que tudo isso que nós falamos, Jesus, Ele deseja nos dar essa promessa de redenção, nos dá essa promessa da presença, mas acima de tudo, nos dá essa promessa do encontro. Saber que, irmãos, tantas pessoas têm sofrido perseguição por causa do Evangelho, e têm sofrido dificuldades e muitas vezes perseguições violentas por causa do Evangelho, mas o próprio Jesus falou em Mateus 5, do 1 ao 3, que é uma bênção ser perseguido pelo Evangelho. Mas nisso tudo, a expectativa de quem está bem, está mal, ou daqueles que virão, vejam, Ele vem com as nuvens do céu.
E irmãos, o que eu quero deixar já para concluir, te convidar a orar, analise o seu coração e como essas promessas têm acontecido nas nossas vidas. Será que todas as áreas da minha vida, elas estão sendo redimidas pelo Senhor? Será que a palavra de Deus, ela é suficiente para modificar e transformar toda a minha vida? Será que a palavra de Deus, eu tenho dado espaço para que Deus redima todas as áreas da minha vida? Ou será que eu só falo com Deus quando eu preciso? Eu só busco a Deus quando eu estou com uma dificuldade? A esperança que o Evangelho nos dá é que em todas as áreas nós somos mais que vencedores, não porque somos bons, mas porque Cristo é bom. No dia bom, no dia mal, Ele continua sendo bom. No dia da aflição, Deus continua sendo bom. E por quê? Porque eu não estou sozinho. A segunda promessa, a promessa da presença. A promessa da presença é saber que eu não estou sozinho e Jesus vai me amar até o fim. E a última promessa que nós falamos sobre a promessa do encontro. Saber que essa promessa, assim como eu falei, dessa corda esticada da esperança, firme fundamento, ela não vai ser abalada. Irmãos, qualquer coisa pode acabar. Tudo é abalável, irmãos. Tudo. Mas essa palavra, essas palavras que estão escritas neste livro, jamais vão ser alteradas. Jesus fala: ai daquele que alterar uma vírgula desse livro. Então, irmãos, a promessa que eu quero deixar, e para que todos nós nos lembremos, Cristo é a esperança da glória do reino de Deus. Cristo é a esperança do nosso dia. Porque, irmãos, independente do jornal, independente da notícia, das aflições, eu sei que em breve eu vou ver céus abertos. Eu sei que Cristo é poderoso para redimir todas as áreas. Ele está comigo e Ele está voltando logo em breve. Amém? Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e nós orarmos por essa palavra. Senhor Jesus, Pai, tudo que nós falamos nessa noite, Pai, tudo que nós falamos, Pai, nessa noite é sobre você. Jesus, tudo na história aponta para você. Senhor, eu te peço que todas essas promessas entrem na nossa mente e entrem no nosso coração, Pai. Promessas de paz e esperança. A esperança, Pai, plena e convicta que eu estou à espera de alguém. Eu estou à espera do meu amado, eu estou à espera do meu Salvador, eu estou à espera do meu Redentor. Espírito Santo, eu oro, Pai, para que sobre a vida de cada irmão neste lugar, Senhor, sobre a vida e sobre a mente, Pai. Pai, que o Senhor seja aquele que entre em todas as áreas de nossas vidas, Pai, para redimir. Traga a redenção, Pai, agora, no nome de Jesus, com o poder do Teu Evangelho e da Tua presença, Senhor. Cada área seja colocada diante do Teu altar, Pai. Todas as áreas da nossa vida, da nossa família, das nossas mentes e dos nossos corações são redimidas na Tua presença e pela Tua palavra, Pai. Pai, nós colocamos, Pai, as nossas vidas diante da Tua palavra, diante do Teu altar e diante das Tuas promessas, que são eternas e imutáveis. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo seja a companhia dos meus irmãos, Pai. Que o Espírito Santo seja a companhia dos nossos dias, Pai. Mesmo em meio às alegrias e às tristezas, o Espírito Santo seja a nossa companhia. Que o Espírito Santo seja o nosso sustento. Que o Espírito Santo seja aquele que nos guarda e nos chama de amigos. Senhor, guarda o nosso coração, Pai. Guarda o nosso lugar secreto, o nosso devocional. Senhor, guarda, Pai, porque é um presente. O presente da presença é te chamar de amigo. O presente da presença é ser chamado de filho e de discípulo. Senhor, guarda o coração de cada irmão, Pai, no nome santo de Jesus. E Senhor, eu oro, Pai, nos mantém firmes para a promessa do encontro, Senhor. Saber, Pai, que um dia, Senhor, nós vamos te olhar para os céus e ver céus abertos, e ver o Rei dos Reis em nuvens gloriosas, com luzes e trovões, voltando para a terra.
E, Senhor, que o nosso coração clame Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que o nosso coração clame com expectativa e com alegria, Maranata, Maranata, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo sobre a terra, Tu és bem-vindo sobre as nossas mentes, e Tu és bem-vindo sobre os nossos corações, Pai. Senhor, nós, assim como Paulo, buscamos apenas uma coisa, um alvo, um prêmio, uma vitória: Cristo. Cristo rasgando os céus. Essa é o alvo das nossas vidas. Essa é o alvo por qual nós vamos gastar todos os dias das nossas vidas. Saber que um dia eu vou ver aquele que é o Rei dos Seis. Eu vou poder olhar nos olhos do Senhor, Pai, e te chamar de amigo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cada promessa. Obrigado, Pai, por cada versículo. Obrigado, Pai, por cada mensagem do Teu Evangelho, Senhor, que foi pregada nesses dias. Senhor, todas as promessas vão acontecer. Pai, todas as promessas vão se realizar. Então, Senhor, nos dê um coração manso e humilde e ensinável para permanecer nas promessas do Senhor, Pai. Nos dê um coração que aguarda com expectativa e esperança pelas promessas do Senhor. É assim, Pai, que eu oro e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, amém. Obrigado pelo tempo de vocês, por terem me ouvido, e que nós possamos permanecer firmes a todas as promessas do Senhor, que elas são fiéis e verdadeiras e jamais passarão. Amém? Deus abençoe, irmãos.